Tudo bom, Luiz? Obrigado por atender novamente o convite da TC News. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês e vamos ver aí o que vai acontecer. Exatamente, perfeito. Luiz, não tem como a gente não começar, né, sem tratar do tarifaço de 50% do presidente americano Donald Trump sobre os produtos brasileiros. A decisão surpreendeu o mercado no sentido da magnitude, né? O mercado esperava essa tarifa, mas não nesse patamar. Trump chegou a dizer nesta sexta-feira que pode conversar com o Brasil em algum momento. Isso traz, de certa forma, um alívio. Qual a avaliação que você faz dessa questão, Luiz? Bom, Gabriel, eu acho que a gente tem que considerar primeiro que essa semana era uma semana em que o Trump teria que tomar alguma decisão, porque a gente estava se aproximando do dia 9 de julho, tá? Que era a data limite para aquele waiver que ele tinha dado sobre as tarifas recíprocas lá do dia 2 de abril. Tá? E a carta que foi mandada para o Brasil não foi a única que ele mandou. Tá? Então ele teve mais de 20 países, tá, que receberam cartas do Trump, tá, com aumentos de tarifa. A questão da carta mandada para o Brasil, eu acho que tem dois aspectos. Tá? O primeiro é de que, como você falou, a magnitude surpreendeu porque quando a gente estava lá na primeira leva de tarifas, no dia 2 de abril, o Brasil tinha ficado com a tarifa mínima, tá, que é de 10%. O Trump estipulou que não vai ter nenhuma tarifa abaixo de 10%. E o Brasil tinha ficado nesse patamar exatamente por ele ser um dos países, tá, que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Tá? Então, o fato de, nesses 3 meses, a gente sair de uma tarifa de 10% para uma tarifa de 50%, ou seja, a gente sai da menor tarifa possível e agora a gente está na maior tarifa possível, não existe outro país que tenha sido agraciado, entre aspas, com uma tarifa de 50%, é muito estranho. Tá? E aí a gente vai para a segunda questão, tá? A carta que o Trump mandou, eu falei que ele mandou para outros 20 países cartas dizendo que vai aumentar a tarifa caso não chegue a um acordo, eram cartas protocolares, tá? Então dizendo a única diferença entre as cartas uma da outra era o nome do país e o tamanho da tarifa, tá? A carta do Brasil veio diferente, tá? Se você lê a carta de Trump para o Brasil, é uma carta que parece mais um post de Twitter, tá? Inclusive com palavras em letra maiúscula, tá? Coisa que não é usual numa carta escrita entre países, tá? Outra coisa estranha nessa carta é que, como eu falei no início, o Brasil tinha ficado com uma tarifa de 10%, exatamente porque a gente tinha um déficit comercial com os Estados Unidos. E na carta ele justifica, uma das justificativas é que o Brasil tem se aproveita dos Estados Unidos, ele tem um superávit com o comercial com os Estados Unidos e que isso coloca em risco a segurança nacional americana. Tá? Então, de onde ele tirou essa informação, dado que esse ano, inclusive, ano passado, por exemplo, entre janeiro e junho do ano passado, a gente tinha mais ou menos 300 milhões de déficit com os Estados Unidos. Esse ano a gente já tem até junho 1,6 bilhão de dólares de déficit. Tá? Então, é muito estranha, tá, essa carta. Inclusive as outras justificativas, a questão do Jair Bolsonaro, a questão
do STF, julgando empresas de plataformas de mídias sociais americanas. Ok, podia ser até alguma questão, mas não para botar uma tarifa de 50%, tá? Eu acho, tá, a minha interpretação a respeito dessa carta é que a gente tem um sujeito oculto aí, tá? E eu acho que esse sujeito oculto é o BRICS, tá? A gente tem que lembrar que o Trump ficou extremamente contrariado com as falas do presidente Lula durante o encontro do BRICS aqui no Brasil, tá? Em que ele falou sobre a moeda comum dos BRICS, e o Trump tinha falado que quem quiser fazer uma moeda extra, uma moeda para concorrer com o dólar, teria uma tributação mais alta. Se eles continuarem com esse negócio, qualquer país do BRICS teria uma tarifa de 10%, além das tarifas já protocolares. Tá? E aí a pergunta é, por que eu falei um sujeito oculto? Por que o Trump não usou essa argumentação diretamente na carta? Tá? A gente tem que pensar que um dos países do BRICS é a China. Sim. Tá? Então, se ele usasse a argumentação do BRICS, tá, ele teria que também afetar, de certa forma, a China. Tá? E a gente viu naquela confusão lá de abril que as tarifas chegaram a 145 para os produtos chineses e 125 para os produtos americanos, de que o Trump acabou amarelando nessa briga. Tá? Ele abriu as portas para negociação e desde então ele tem tentado meio que cercar o galo ali com a China. Tá? Então, eu acho que isso pode estar por trás, tá? Porque a forma e o conteúdo dessa carta é muito estranho e muito diferente do resto dos países, tá? Então tem que ter alguma coisa além. Não é só Bolsonaro, não é só problema do X aqui no Brasil, do Rumble, tá? Eu acho que tem alguma coisa por trás que a gente que não está clara aí que está nessas entrelinhas dessa carta. E pelo seu comentário, né, Luiz, a gente percebe que tem sido uma visão de uma carta muito mais política do que econômica, até porque os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, e aí fica muito difícil imaginar uma negociação dando certo. O presidente Lula, por exemplo, disse que vai tentar negociar com os Estados Unidos, mas caso não haja acordo, vai recorrer à lei de reciprocidade, e até muitos agentes se preocupam, né, se a negociação vai dar certo até o dia 1º de agosto. Aí eu queria trazer uma projeção, né? Caso essas tarifas não vão para frente, ou melhor dizendo, caso essas tarifas avancem, como que isso pode impactar a inflação no Brasil, considerando o efeito no câmbio e nos preços internos? Como que você avalia até mesmo a reação que pode ter, por exemplo, de um BC para um choque externo, já levando a Selic em 15%? E aí eu aproveito e te pergunto, por que a reação do mercado nessa semana, por enquanto, é tímida? Se você traz um cenário que está sendo difícil de se resolver. Porque a gente observa, apesar de na quarta-feira o índice ter caído muito, uma devolvida, e a gente está com o índice futuro em 137.700 pontos, Luiz. Bom, Gabriel, eu acho que eu vou responder primeiro a última pergunta, tá? Porque eu acho que ela é a mais fácil de responder. A aparente calma do mercado, tá? Eu acho que tem dois aspectos, tá? Eu acho que o primeiro é uma esperança do que uma projeção de que o taco trade acabe funcionando para o Brasil também. Tá, então que a gente chegue no dia 1º de agosto, ele postergue para frente e as coisas vão se acomodando. Tá? Eu acho que segundo, e talvez o que foi mais importante, tenha sido o fato de que a reação do governo
apesar da retórica dizendo que ele é um ataque à soberania brasileira, de que ele vai, se não tirar as tarifas, ele vai retaliar, vai usar a lei da reciprocidade, como você citou, ele efetivamente não fez nada. Tá? Inclusive hoje, um dos motivos do mercado ter dado uma segurada, apesar de lá fora o mercado estar um pouco ruim, é de que ele estava programando fazer um pronunciamento, tá? E aí provavelmente esse pronunciamento seria um tom acima, tá? E o Lula resolveu voltar atrás, ele não vai fazer mais o pronunciamento da nação, tá? Ele vai simplesmente continuar com essa estratégia de fazer entrevistas pontuais, como ele fez para a Record, como ele fez no Jornal Nacional ontem. Então, eu acho que isso acalmou o mercado, tá? O mercado está naquele negócio de esperar para ver o que vai acontecer. Obviamente que sem espaço para uma melhora muito grande, mas também segurando aí o pessimismo em cima dos ativos, tá? Com relação ao que a gente pode esperar para frente, tá? Eu acho que a conclusão sobre qual vai ser o impacto sobre a inflação é complicada, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, por um lado, a expectativa de que, se isso efetivamente acontecer, a gente tenha uma desvalorização cambial, tá? Por outro lado, a gente tem alguns produtos que são exportados para os Estados Unidos, como carne bovina, como suco de laranja, como café, que eles podem, dado que eles perderam esse mercado americano, eles podem ser redirecionados para o mercado interno e aí ter um impacto para deflacionário nos alimentos e, consequentemente, acabar, de certa forma, se não compensando totalmente, parcialmente compensando esse aumento por causa da desvalorização cambial. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que para que a gente tenha um impacto relevante da desvalorização cambial sobre a inflação, a gente tem que ter uma desvalorização que chegue ou ultrapasse R$6. Tá? A gente tem meio que uma regra de bolo, que a cada 10% de desvalorização a gente tem um impacto de 0,4 na inflação. Tá? Então, um aumento até 6, que era mais ou menos 10% do que estava antes dessa crise, a gente teria um impacto de 0,4 no IPCA nos próximos 12 meses. Tá? Então, a gente está falando que o IPCA, que estava rodando ali as expectativas próximas de 5, 5,10, ele chegaria a alguma coisa mais próxima de 5,5. Tá? Então, eu acho que a gente tem que avaliar, primeiro, essa questão, o que vai acontecer com essas exportações para os Estados Unidos. Elas têm um outro mercado internacional, elas vão ser redirecionadas para o Brasil, qual vai ser o impacto disso sobre o câmbio, a própria reação do governo, tá? Porque, por exemplo, se ele seguir essa expectativa que está se formando de uma retaliação em cima de patente, em cima de streamings, talvez o impacto inflacionário dessa reversão, dessa retaliação, não seja muito grande. Agora, se ele retaliar produtos como os Estados Unidos, ou seja, os produtos americanos para entrar no Brasil teriam uma tarifa adicional de 50%, aí a gente está falando que a gente vai ter uma segunda rodada de impacto sobre a inflação. Tá? Uhum. Então, e o Banco Central nessa história? Eu acho que o Banco Central ele está numa situação confortável para esperar o que vai acontecer. Ou seja, eu acho muito difícil que ele tome alguma medida antecipada. Tá? Ele vai esperar a solução do problema, vai esperar o impacto aparecer nos dados, para que aí ele avaliar algum tipo de medida, tá? Eu acho que essa situação toda, se efetivamente ela não for solucionada,
tá? Eu acho que se não suscitar uma possibilidade de um aumento de juros até o final do ano, certamente reduz muito a chance de a gente ter uma queda de juros antecipada, como tinha algumas projeções nesse sentido, tá? Então reforça a ideia de que a gente só vai ter uma redução de juros mais para 2026. Perfeito. Ainda sobre questões tarifárias, né? O que muitos analistas comentam é que essa questão envolvendo Trump e Lula foi benéfica para a imagem do presidente da República. Até porque Lula estava com as pesquisas mostravam, né, uma desaprovação crescente do governo brasileiro, e que a questão de Trump ajuda Lula a emplacar narrativas que podem ser boas para a sua imagem. E até isso acaba interferindo o próprio investidor. A Mariana Brum tem uma questão sobre isso, né, Mari? Boa tarde, Luiz. Um prazer receber você aqui no nosso programa. E eu vou puxar esse gancho exatamente do meu colega Medina. Até então, o mercado já precificava uma possível vitória de um nome de alguém da direita, de alguém vindo da direita, principalmente do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na sua visão, o mercado já pode começar a mudar de rota? Bom, Mariana, eu acho que, primeiro, eu acho que a ideia de que o Lula já era a carta fora do baralho, que a gente tinha uma mudança de governo em 2027 já garantida, eu achava já muito antecipada, tá? O Lula ainda tem uma popularidade ao redor de 40%, tá? Que é uma popularidade que, considerando que ele é um presidente em busca de reeleição, é um nível de popularidade que, se não faz dele favorito, torna ele competitivo ainda, tá? Então, a gente tem primeiro essa questão. A segunda, e eu acho que eu concordo com a análise do Gabriel, de que essa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, ela reforça a posição do Lula, tá? E eu vou dar um exemplo internacional que mostra o impacto que o efeito Trump pode ter sobre o governo que está no cargo, tá? O Canadá, tá? A gente teve no início desse ano eleições no Canadá. Tá? A gente tem que lembrar que logo depois que o Trump foi eleito, ele começou a agredir o Canadá, dizer que ia transformar o Canadá no 51º estado americano. O Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro canadense, foi para Mar-a-Lago, foi humilhado pelo Trump, teve que passar a noite toda lá no jantar ouvindo piadinhas sobre canadense, e isso fez com que o partido dele, o Partido Liberal, ficasse mais de 20 pontos atrás do Partido Conservador na eleição que ia acontecer esse ano. Bom, o Justin Trudeau pediu demissão, entrou o Mark Carney, tá? E ele começou uma campanha, tá, de nacionalismo canadense. Tá? Então, peitando o Trump, identificando o candidato de oposição como aliado do Trump, tá? E ele transformou essa diferença de 20 pontos contrários a ele para uma diferença de quase 10 pontos a favor. O Mark Carney ganhou a eleição de lavada, tá? E é o novo primeiro-ministro canadense. Tá? Então, essa visão de nacionalismo, de nós contra eles, no caso de outro país, tá? Certamente vai juntar a boa parte do eleitorado de centro ao Lula. Tá? Então, não existe isso, é um case bastante consolidado na ciência política. Não existe nada melhor para resolver uma crise interna do que um inimigo externo. Se esse inimigo externo é os Estados Unidos e se esse inimigo externo dos Estados Unidos é o Donald Trump, melhor ainda. Tá? Então,
eu acho que, sim, o Lula vai capitalizar essa crise com o Trump, tá? E provavelmente as pesquisas eleitorais que vão ser divulgadas, a gente tem uma pesquisa da Genial Quest, inclusive, que está em campo e que ela introduziu perguntas a respeito disso, que vai ser divulgada na semana que vem, e a gente provavelmente já vai ver um reflexo dessa questão das tarifas nessa pesquisa da Genial Quest, que vai ser divulgada na semana que vem, tá? E certamente vai mostrar uma recuperação da popularidade do Lula, tá? Então, eu até, fazendo um pouco de propaganda, a gente tem um podcast no Spotify, tá? Que é o Canário da Mina, e o Canário da Mina da semana, o título é exatamente um cabo eleitoral inesperado para Lula, tá? Em que a gente fala exatamente isso, tá? De que o Trump quis mirar a direita no Brasil e acabou acertando o Lula, tá? Perfeito. Então, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, isso coloca um pouco mais de pimenta aí nessa eleição de 2026. E aproveitando até mesmo esse momento de convidar a galera, o Luiz falou sobre o podcast dele, a Camila Nascimento está preparando também para tratar de um tema parecido sobre eleições no nosso cenário base também, para a galera poder acompanhar. Ô Luiz, muito legal o nosso bate-papo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Tarde TC News, um forte abraço a você, um bom descanso e até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mariana. Foi um prazer e sempre à disposição. Valeu, obrigado Luiz. Otávio Leal, sócio economista-chefe da G5 Partners, participando conosco aqui do Tarde TC News.